Bom, gente, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal, amigo do PSDB, Vitor Lippe. Antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui, Vitor, no meio de uma agenda de votações tão importantes, né? E Brasília deve estar, né? Bastante quente, né? Mas agora começou o recesso parlamentar, é isso mesmo ou não? É isso mesmo, Babu, um abração para você, quero cumprimentar todo o pessoal aqui da Vanguarda, o Luiz aqui da técnica também que está nos ajudando, enfim, a todos os ouvintes. E dizer que foi um primeiro semestre muito corrido, viu, Babu? Nós tivemos muitas matérias importantes, né? De grandes debates, porque o Brasil tem pressa, né? Está todo mundo querendo sair dessa crise terrível. Então nós estamos nessa agenda aí, né? Correndo, né? Foi um primeiro semestre bem puxado aí, principalmente para a questão da Previdência, né, Babu? Então é inevitável não se tocar nesse assunto com você, né, Vitor? Como foi para você participar dessa aprovação da nova Previdência no primeiro turno na semana passada? Eu tive a possibilidade de estudar muito bem esse tema já há uns 2 anos e meio atrás, quase 3 anos. Sempre foi um destaque seu essa história de planejamento. A gente estava se preparando para esse momento, viu, Babu? E a gente tem que fazer uma análise do Brasil. E hoje, vamos dizer assim, o maior risco que nós temos de curto prazo, né? Tem coisa que a gente pode fazer um pouquinho depois, mas um negócio que está ficando uma coisa muito gravíssima, né? É a questão da Previdência. Por quê? Porque o lado bom dessa história, Babu, é que nós estamos vivendo bem mais do que os nossos, né, avós. Está indo, exatamente. Né? Antigamente os caras falavam, pô, aquele cara lá tem mais de 60 anos, como isso fosse uma raridade. Hoje, os caras de 60 anos estão correndo maratona, né? As pessoas estão vivendo até 80, 85 anos mais. Tanto é que a média do Brasil, para quem chega em 60, chegou a 60 anos, aí a gente conta o tempo de sobrevida de aposentadoria. A média do brasileiro que chega aos 60 é chegar aos 83, de média. Então tem uns que chegam a 85, 86, outros 79, mas enfim, a média é 83, que é um número muito bom. Essa é a parte boa. A parte ruim é o seguinte: não dá para se aposentar com 45 anos mais, porque não tem dinheiro no mundo que consiga manter. A pessoa se aposenta com 40 e pouco e vive até 80 e pouco, quem vai pagar essa conta? Então o que aconteceu? Por conta da gente não ter na lei brasileira uma lei que definisse idade mínima, tá? Então muitas categorias profissionais, muita gente que você conhece, que eu conheço, quantos se aposentaram aos 43, 45, 47 anos, 49, 50 anos de idade? E isso não existe mais no mundo já há mais de 20 anos. O mundo já fez essa lição de casa, nós não fizemos. Né? E aí o que aconteceu? Isso foi pesando esses salários, né? Esses salários de aposentadoria. Então chegou uma hora que agora vai explodir o negócio. Então chegou num risco tão grande, Babu, que se nós não consertarmos isso imediatamente, as projeções mostram que daqui 2, 3 anos nós vamos precisar usar os recursos dos hospitais públicos, da educação. Nossa, aí vira um caos total. Exatamente. Aí então, principalmente as pessoas mais humildes, os mais pobres que dependem do serviço público, vai para o caos. E pior, né? Quer dizer, tão ruim quanto isso. Você não conseguindo, você indo para o caos sem conseguir pagar a conta pública, isso tira a confiança do Brasil. Aí os investidores não querem investir, aumenta o desemprego. Aí então é a calamidade total. Então não podemos deixar isso acontecer. Então foram feitos muitos estudos e a gente conseguiu, acho que, chegar numa previdência que é necessária, nós precisamos fazer, a maioria dos brasileiros já sabe disso, mas como fazer isso de uma forma justa, né, Babu? Também não adiantava não assim, exatamente, não, quem tem muito continua com muito, quem tem pouco que se vire, não é assim. Então nós fizemos, no meu entender, uma proposta de previdência que foi justa. Por quê? Porque ela tira... exige uma contribuição maior de quem tem mais. Eu, por exemplo, deputado federal, não vai poder ter, lógico que quem já tem, pronto. Mas quem ainda... está adquirido, exatamente, aí não vai mudar nada para ninguém, quem já está aposentado já está. Isso não se fala, é direito adquirido, como você falou. Mas
daqui para frente as regras vão chegar no seguinte ponto: ninguém vai poder se aposentar mais no Brasil mais do que R$5.000, R$5.800. Inclusive eu, deputado, os outros deputados, prefeitos, vereadores, juízes e tal. Porque o que acontece hoje? Algumas categorias aposentavam com 40, 50 mil reais. E a maioria dos brasileiros se aposenta com R$1.200. Então há uma disparidade muito grande. Total, total, né? Exatamente. Sem dizer que muitas das categorias que se aposentavam com 40 mil, 50 mil, se aposentavam com 40 e poucos anos, enquanto que a maioria dos brasileiros se aposenta aos 65. O trabalhador da roça é 65, quer dizer, o cara trabalha no pesado, ganha pouco, né? E o outro trabalha, vamos dizer, em condições melhores, né? Vamos dizer, não tem esforço físico, se aposenta cedo ganhando muito. Era uma injustiça. O que pode significar e o que vai significar isso para a economia, geração de emprego? Exatamente. Bom, então o que a gente fez? Nas regras, vai ter um teto agora para todo mundo, a pessoa só pode se aposentar no máximo com 5.800, que eu acho que é justo. Ah, mas eu queria ganhar mais, porque eu ganhava 20, aí não tem problema, você faz uma previdência privada, que a gente chama. Pronto, como é nos outros países. E aí, por cada um, vai pagar a sua e vai poder receber lá na frente. Outra coisa que nós fizemos, aumentamos as alíquotas de contribuição, quer dizer, para quem vai pagar a sua aposentadoria, maior para quem ganha mais. O cara ganha 10 mil, ele paga tanto. Se ele ganha 20 mil, por exemplo, trabalha no governo federal lá, ele vai pagar mais ainda. Em compensação, diminuiu um pouco que ganha menos. Entendi. Então, esse que ganha um salário mínimo diminuiu de 8 para 7,5 do salário dele, que é o que ele vai contribuir. Ou seja, fomos realmente justos. Lógico, todo mundo ficou feliz? Lógico que não. Teve reclamação, claro. Outros não queriam aceitar, porque não sei o quê. Bom, mas a gente avançou bastante e, inclusive, nós aumentamos, sabe o quê? O imposto sobre os bancos. Porque são os que mais ganham no Brasil. Aumentou em 25% o imposto sobre os bancos, que já ganham muito. Então, eu acho que foi justo. Eu acho que a gente vai ter agora uma certa igualdade. Lógico que ainda a gente não sabe se estados e municípios vão participar, porque a gente não tinha o número de votos suficiente. Para o parlamentar também mudou agora também? Então, mudou. Então, mas não responde agora. Vamos tomar um café, a gente volta daqui a pouco. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta daqui a pouco com o deputado Vitor Lippe. Rapidinho. Agora sim, Vitor, e pro parlamentar, mudou? Mudou também. Até para mim, né? Então é o seguinte, os deputados, inclusive eu, vou me aposentar também igual qualquer trabalhador de Sorocaba. Se ele contribui sobre 5 mil reais e tal, ele vai receber 5, eu também vou receber 5, embora tenha um salário acima de 20, mas não importa. Daqui para frente vai ser assim. E eu acho que é certo, entendo as reclamações que podem acontecer, mas eu acho que para salvar o Brasil, os empregos, que é isso que a gente quer agora fazer uma outra reforma chamada reforma tributária dos impostos. Eu ia chegar nessa. Exatamente. Para quê? Para baixar o imposto em cima das indústrias, das empresas, porque elas que dão emprego, Babu. Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O mundo cresceu muito mais do que a gente. As empresas brasileiras têm dificuldade, porque tudo aqui é caro, o imposto é caro para elas, os encargos sociais são caros, a iluminação no Brasil, a luz, a energia elétrica, uma das mais caras do mundo. Conclusão, as indústrias brasileiras não conseguem competir direito. E aí o que acontece? A gente perde as empresas. Então a gente está criando uma legislação agora que vai favorecer o crescimento das empresas e indústrias brasileiras para poder gerar o emprego. Então nós estamos fazendo a coisa certa, é muito cansativo, às vezes as pessoas recebem muita informação também errada nos grupos aí, no WhatsApp, tem muita gente que fala um monte de coisa que não é aquilo, mas eu queria que aquelas pessoas que conhecem o nosso trabalho, que sabem a nossa história na vida pública, nós estamos fazendo o melhor possível com uma palavra que é fundamental: responsabilidade. E ainda mais, Babu, para quem representa os outros, como eu, representa a nossa região. Eu fico muito honrado de representar a região lá em Brasília, só que a minha responsabilidade é muito grande. Sem dúvida. Porque se eu errar lá, nós vamos ter problema no futuro. Então a gente quer acertar para o nosso futuro ser melhor, para os nossos jovens, nossas famílias, poder recuperar mais o Brasil e a gente ter um país melhor. Enfim, foram ajustes para o Brasil fazer aquilo que já deveria ter feito há 20 anos e não fez. Mas agora nós vamos fazer, se Deus quiser. E o recesso é só para inglês ver, né? Continua trabalhando. A minha agenda continua pesada. Mas é uma agenda aqui local, porque eu lá em Brasília, Babu, nesses meses, além da Previdência, que eu participei, inclusive da comissão
comissão especial, aquela comissão que avalia antes de ir para o plenário principal, eu trabalhei muito na lei de licitações do Brasil, que é um grande problema, né? Todo mundo que é prefeito, já foi prefeito, ou trabalha em prefeitura, trabalha em hospital público, em universidade pública, sabe da dificuldade que a gente tem por conta das licitações. Hoje é tão difícil as licitações que frequentemente isso dá um impacto muito ruim para a sociedade. Vitor, o papo está ótimo, mas eu gostaria, para a gente finalizar, vamos fazer um jogo rápido, uma brincadeira? Vamos lá. Um jogo rápido. Eu vou falar aqui uma coisa e você responde. Vamos lá. Voto distrital. Deputado é a favor? A favor. Seria ótimo. Poxa vida. Sorocaba. Você que já foi prefeito da cidade, vem acompanhando a política social, local. Eu acho que nós não passamos por um bom momento. Infelizmente, as outras cidades... Você foi uma pessoa polida agora. As outras cidades que vamos dizer, que tem o porte de Sorocaba estão crescendo muito mais do que nós por conta dessa crise, uma atrás da outra. Isso vem prejudicando, sem dúvida, a cidade. Para o Brasil crescer e gerar emprego, precisa se modernizar. Essa é uma frase de uma das suas postagens nas redes sociais. Comenta essa frase do Vitor Lippe. É importante. Comenta essa frase do Vitor Lippe. Vitor Lippe. Eu acredito muito no conhecimento, sabe, Babu? Por isso que a gente luta tanto para universidades, para as pessoas estudarem, falar da importância da educação, porque só o conhecimento transforma. E o que a gente está fazendo? Alguns dos trabalhos que eu faço é valorizar a pesquisa aplicada no Brasil. Nós estamos trabalhando num programa nacional exatamente para integrar mais a universidade com os pequenos agricultores, com os agricultores familiares, com as empresas, com as indústrias. Esse conceito do Parque Tecnológico aqui em Sorocaba. Okay. A reforma tributária, finalizamos até o final do ano? Sem dúvida. Vamos trabalhar para isso. Eu estou fazendo parte também da comissão especial. Estou estudando bastante para poder ajudar o Brasil também nessa área importante. Que ainda em poucos meses a gente possa dar boas notícias para o Brasil dessas reformas, dessas mudanças, para o Brasil voltar a crescer, gerar os empregos para as nossas famílias, que esse é o meu maior sonho no momento. Bom trabalho. Falamos com o deputado Vitor Lippe. A gente volta já.